Tem um texto que eu acho espetacular, e para mim é um dos textos mais espetaculares do Antigo Testamento, é esse aqui. Olha só. E chegaram as filhas de Zelofehade. Era um homem que tinha 5 filhas, eu tirei o nome das filhas aqui porque ele precisa, né? E apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se congregaram por o Senhor no grupo de Corá. Isso aqui foi uma rebelião que esse Corá foi o líder. O pai dela não estava dentro da rebelião, mas morreu no seu próprio pecado ou na sua própria vida, né? E não teve filhos, ou seja, ele tinha 5 filhos e não teve filhos, homens. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Porque não teve filhos? Dá-nos possessão entre os... por causa delas perante o Senhor. E olha o que aconteceu. E falou o Senhor a Moisés dizendo: as filhas de Zelofehade falam o que é justo. Gente, 3.600 anos atrás. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar por a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filho, então a herança darei aos seus irmãos, aos tios. Elas passaram na linha de sucessão consuetudinária, que era de irmãos e tios. Elas passaram e entraram na linha direta de sucessão. Que coisa espetacular. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se seu pai também não tiver irmãos, dareis ao seu parente, aquele que lhe for mais chegado da família, para que a possua. E isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Às vezes a gente fala muita coisa da Bíblia sem conhecer de fato como ela funcionava, né? Então, bem interessante essa questão do direito de sucessão. Aspecto intrínseco às leis de Deus. Deixa eu tirar uma pergunta. Sim. Não tinha uma lei que dizia que quando... Eu até achei que era isso, você fala de possessão, achei até que era isso, mas depois no final não era. É com relação a bens materiais. Né? É. Mas não tinha uma lei que dizia assim que quando a mulher fica viúva, o irmão é obrigado a casar. Tinha, isso aí chama casamento levirado. Isso. Como nós estamos vindo de uma sociedade patriarcal, certo? O que acontecia? Não era só se ela morresse. Se ela morresse, se o marido morresse sem deixar filhos. E aí o que acontecia? Para que a mulher não ficasse à mercê de ou à margem da sociedade, sem ter uma referência patriarcal à época, a lei obrigava que o irmão assumisse as responsabilidades junto àquela mulher e cuidasse dela. Para o quê? Para que a sucessão continuasse, para que ela não ficasse à margem. Porque nós precisamos fazer, gente, uma exegese. Exegese é diferente de exegese. Exegese eu extraio do texto para hoje. Exegese eu saio de hoje para o texto. Então nós precisamos nos transportar para a época, para entender o significado daquele texto. Eu não posso ler um texto de 3.600 anos atrás com o óculos de hoje. Eu preciso colocar o óculos da época. Entendeu? Então quando ele chegava e falava isso, era uma forma de garantir a própria integridade da mulher. Ok? Então vamos continuar. Enquanto o atual direito penal tem em seu cerne, em seu centro, no seu âmago, a repressão a uma conduta ilícita, é ou não é? Matar alguém, pena tal. A parte especial do Código Penal, ela é eminentemente coercitiva, né? Enquanto o direito penal atual tem em seu cerne a repressão de uma conduta ilícita, a lei de Deus não se preocupando apenas em reprimir, antes trazia como determinação legal cuidado para com o próximo. Isso aqui eu acho extraordinário. Olha só, está lá em Levítico 19:18: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente entende isso aqui sobre o aspecto de código, nós precisamos entender que é como se eu tivesse um código penal hoje dizendo: ama o seu próximo. Quando eu amo o próximo, eu evito um crime posterior. Eu não espero o crime acontecer para punir. Eu trato daquilo que vem antes do crime, aquilo que motiva o crime, que é a ira e a vingança.
Então isso aqui era um remédio para que o crime não acontecesse, como determinação legal. Olha que coisa, nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Gente, o cara que vai cometer um homicídio premeditado, ele fica pensando, matutando, vou matar, vai ser assim, vai ser dessa forma, vai ser daquele jeito, vou fazer isso, vou fazer aquilo. É ou não é? Isso aqui é algo profilático. Mas ameis o juramento, não, nem ameis o juramento falso, porque todas essas coisas que eu odeio, diz o Senhor. Ok? Então, nesse ponto, permitam-me, eu vejo o direito penal de 3.600 anos atrás mais avançado do que o de hoje, nesse ponto. Porque ele vai na causa e não se restringe única e exclusivamente à consequência de um crime praticado. Eu acho que isso está extrapolando um pouco esse Código Penal, né?